Vista pela última vez quando saía da autoescola, a estudante de jornalismo Nayara Carine foi encontrada morta no dia 24 de janeiro de 2013, em um sítio abandonado na cidade de Porto Velho, quando tinha apenas 18 anos. Encontrada por causa do localizador do próprio celular, a garota saiu de casa às 9 horas da manhã daquele dia para assistir uma aula teórica da autoescola, que terminou às 11h30. A jovem foi capturada e levada à força ao sítio, onde foi estuprada coletivamente, estrangulada e morta com mais de 20 golpes de faca. A família de Nayara havia se mudado para Rondônia há somente 3 anos. Ela entrou na faculdade em 2012 para realizar o sonho de ser jornalista. Trabalhava como vendedora e estava tão determinada a tirar sua carteira de habilitação que trabalhou a mais durante o mês de dezembro. A intenção era juntar um dinheiro extra e realizar o seu desejo de ser habilitada. Em fevereiro de 2013, após um mês do assassinato, a mãe de Nayara falou da saudade que sentia da filha com os olhos cheios de lágrimas. Abre aspas. A saudade é grande. Saber que ela não vai vir mais para casa, que ela não vai estar brincando comigo como ela sempre brincava. Nós éramos mais que mãe e filha, éramos amigas, confidentes uma com a outra. Ela está fazendo muita falta para mim. Fecha aspas. A família organizou ainda na época uma caminhada para pedir justiça. É grande. A saudade é grande saber que ela não vai vir para casa mais. Que ela não vai estar comigo brincando como ela sempre brincava comigo. Nós era mais que mãe e filha, nós era amiga também, confidente uma com a outra. Ela tá fazendo muita falta para mim, muita falta mesmo. Mas em março ainda não havia ninguém preso e o caso estava sem solução. O delegado Jeremias Mendes alegou que várias pessoas foram ouvidas, imagens eram analisadas e contavam ainda com a ajuda de outras forças na investigação. No mês de junho do mesmo ano, a polícia prendeu um policial militar aposentado, suspeito de violentar adolescentes em Porto Velho. Por causa das características do crime e da região, os investigadores não descartavam a relação entre ele e o crime cometido contra Nayara. Uma das vítimas chegou a passar mal após reconhecer o agressor. Mas o pai da Nayara, Paulo Freitas, não acreditava que o policial poderia ser o responsável pela morte da sua filha. O delegado titular da Divisão de Patrimônios, Nestor Romanzini, afirmou que materiais genéticos foram coletados para análises e logo o resultado sairia para confirmar se o policial estava ou não ligado ao caso. O veículo que foi utilizado no crime da Nayara, uma moto preta, seria uma forte ligação de que o acusado estaria envolvido, já que ele possuía registrado em seu nome um veículo da mesma cor. No final do mês de junho, a Justiça concedeu liberdade provisória ao policial, com a justificativa de evitar constrangimento ilegal, acolhendo o pedido do Ministério Público. A ação existente concreta de que o veículo utilizado no caso da Nayara foi uma motocicleta Honda de cor preta, modelo antigo. O autor, a pessoa que foi presa ontem, de nome Evanísio Osiel Leite, possui, como já dito, em seu nome, uma motocicleta Honda, modelo 2006, de cor preta. Outro homem foi preso em julho. Ele era considerado pela polícia o principal suspeito e trabalhava como vigilante em uma empresa de segurança na capital de Rondônia. A mãe da Nayara se mostrou bastante satisfeita com a prisão ao chegar na delegacia. Abre aspas. Estou muito feliz, até que enfim prenderam o homem que matou minha filha. Fecha aspas. Após prestar depoimento, o rosto e os dados do homem suspeito foram revelados em uma coletiva de imprensa. O seu nome era Marco Antônio Chaves da Silva, de 40 anos. Ele confessou que gravou um vídeo do momento em que estuprou Nayara, mas não deixou claro no depoimento quem aplicou os golpes de faca. Por causa desses 24 segundos com as cenas do crime, a polícia conseguiu identificá-lo. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Nestor Romanzini, o suspeito deixou sua cueca e tatuagens à mostra, facilitando o reconhecimento. Mandados de busca e apreensão foram realizados na casa do homem e de seus familiares. Nos locais foram encontrados vídeos pornográficos, notebooks, pendrives, uma filmadora e 4 canivetes. No mês seguinte, em agosto de 2013, Marco foi indiciado por estupro e homicídio triplamente qualificado e um novo inquérito foi aberto para apurar o envolvimento de outras pessoas. De acordo com o delegado, abre aspas, o próprio indiciado, após sua prisão, nos traz um suposto envolvimento de algumas outras pessoas. Nada de concreto e a polícia vem trabalhando em cima das informações prestadas por ele para confirmar ou não o envolvimento de algumas outras pessoas. Fecha aspas.
O próprio indiciado Marcos Antônio Chaves da Silva nos traz, após a sua prisão, um suposto envolvimento de algumas outras pessoas. Nada de concreto, e a polícia vem trabalhando em cima das informações prestadas por ele para se confirmar ou não o envolvimento de alguma outra pessoa. Enquanto as investigações se desenrolavam, a família de Nayara foi embora de Rondônia. Após ameaças anônimas, eles decidiram recomeçar em outro destino que não foi revelado para preservar a segurança de todos. O pai da vítima comentou que as ameaças poderiam estar vindo de pessoas ligadas ao assassino. Abre aspas. É muito agoniante, muito perigoso ficarmos aqui. Então a gente vai se retirar do estado, vamos embora para recomeçar uma outra vida. Cheguei com ela, Nayara Carini, e estou indo sem ela. Fecha aspas. Muito agoniante, está muito perigoso para nós aqui, então a gente vai se retirar do estado. Vamos embora, e aí, quem sabe a gente começa uma vida nova. Cheguei com ela, estou indo embora, sem ela. Em setembro de 2013, mais um agente foi preso. O agente penitenciário Richardson Bruno Mamed das Chagas foi preso após a apresentação do laudo de papiloscopia que identificou a digital do agente que aparece nas imagens gravadas pelo celular da Nayara no dia do assassinato. Suspeito de envolvimento no caso, a sua digital apareceu no celular da Nayara e ele já havia sido citado pelo vigilante Marco ao mencionar que o agente penitenciário estaria presente no dia da morte da estudante de jornalismo. Com a investigação ainda em andamento, no último mês de 2013, surgiram mais 2 suspeitos. O sócio de uma empresa de segurança particular e também agente penitenciário, Francisco da Silva Plácido, foi preso suspeito de participação no crime. Isso só aconteceu porque o outro agente penitenciário que já estava preso suspeito de envolvimento no crime, Richardson, o apontou como participante do assassinato. Os dois eram colegas e trabalhavam juntos na empresa de segurança em que Francisco era sócio proprietário. O outro novo suspeito era o universitário e amigo de Nayara, Wagner Stroguski Souza, que teve a prisão preventiva decretada e foi considerado foragido da justiça na época. Após um ano da morte de Nayara, em janeiro de 2014, o caso ainda estava sem solução e sem motivação para o crime. 3 pessoas estavam presas e uma foragida. A polícia abriu um terceiro inquérito após 2 outros serem finalizados, agora para investigar o envolvimento de uma 5ª pessoa. O pai da Nayara falou por telefone com um jornalista, depois de um ano do assassinato. Ele comentou estar bastante confiante na resolução do caso e não entendia o motivo de Wagner não ter sido preso, pois o rapaz era muito amigo de sua filha. Ainda em ligação, ele revelou a saudade que sentia. Abre aspas. Um ano se foi, mas parece que estou sempre olhando ela chegar e entrar pelo portão como ela sempre fazia. Se você soubesse a agonia que a gente tem, fecha aspas, finalizou. Em março de 2014, o primeiro preso acusado de matar Nayara Carini, Marco Antônio da Silva, foi a júri popular. O julgamento foi realizado no primeiro plenário do júri, quando 7 pessoas entre 50 disponíveis foram escolhidas por sorteio para compor o corpo de jurados. Para a ocasião, foi solicitado um reforço de 20 policiais para garantir a ordem durante o julgamento. Segundo a juíza Elma Mendonça Torino, abre aspas, todo crime que gera comoção social carece de um reforço na segurança de todos. Isso é natural. Fecha aspas. No dia 27 de março de 2014, no plenário da primeira vara do Tribunal do Júri da capital, foi realizado o julgamento do vigilante que durou cerca de 15 horas. Com o espaço lotado e senhas disputadas até o início da noite, muitos estudantes de direito e populares estavam presentes, inclusive os pais da vítima que pediram por justiça ao chegarem no tribunal. O júri foi formado por 4 mulheres e 3 homens. A defesa de Marco negou que ele tivesse matado a estudante de jornalismo e alegou que não existiam provas da participação dele no homicídio, mas assumiu o estupro. Mas o vigilante acabou condenado a 24 anos pela morte da Nayara Carini, pois os jurados entenderam que ele também participou diretamente da execução da garota. Depois do julgamento finalizado, Marco foi levado imediatamente ao presídio, sob forte escolta da polícia militar e agentes penitenciários. Somente em agosto de 2014, o suspeito de participar do estupro seguido de assassinato, Wagner Stroguski, se apresentou à justiça. Ele era considerado foragido, pois havia um mandado de prisão preventiva contra ele desde a época do crime.
Durante a sessão, o mandado contra ele foi revogado e sua liberdade concedida por meio de habeas corpus. A defesa alegou que um dos motivos da solicitação de prisão preventiva seria que a família de Nayara teria medo do suspeito, mas eles já haviam se mudado de Porto Velho, dessa forma não justificaria mais o pedido. Quando ainda estavam sem data para o julgamento, os acusados de participarem do estupro seguido de assassinato recorreram da decisão de serem submetidos a júri popular, mas o recurso foi negado. 9 de dezembro de 2015 seria o novo dia do julgamento, mas os advogados de defesa alegaram que eles não estariam em plenas condições de saúde para estarem presentes no dia. O juiz aceitou o pedido e o júri foi remarcado para 31 de março de 2016. Nesse tempo de espera, a turma que Nayara cursava jornalismo se formou. Como uma forma de relembrar o caso e homenageá-la na formatura, os colegas escolheram o nome Nayara Karine para representar a classe. Segundo a turma, ela sempre sonhou em ser jornalista. Os próprios alunos deram a ideia do nome e homenagearam no discurso da oradora. Um dos jornalistas da turma, Alex Frederic, disse que a mãe da Nayara compartilhou sua dor através de uma postagem que ele fez em uma rede social. Abre aspas. Postei uma foto e a mãe dela disse estar feliz por me ver formando, mas triste por este ser o sonho da Karina. Impossível não lembrar dos nossos momentos na faculdade e em outros locais. Ela não merecia esse fim e isso dá uma angústia muito grande. Estamos acostumados a nos despedir das pessoas, sabendo que vamos reencontrá-las tempos depois, mas com ela é diferente, ela não voltará. Fecha aspas. Após meses de espera, o dia do julgamento chegou. Marcado para 31 de março de 2016, o julgamento dos réus Richardson Bruno Mamed, Francisco Plácido e Wagner Stroguski durou 3 dias e teve um grande interesse da população em assistir ao júri. A lista preenchida por ordem de chegada teve 70 assinaturas e o plenário acomodava somente 80 pessoas. Dividido entre 5 homens e 2 mulheres, 7 jurados são responsáveis por decidir se esses 3 réus eram culpados ou inocentes. A primeira sessão teve uma duração de 12 horas, sendo encerrada às 8 horas da noite. No segundo dia, aconteceu o depoimento de quase 12 horas do delegado responsável pelas investigações e pelo inquérito policial, Nestor Romanzini. Outras 6 testemunhas foram ouvidas e responderam perguntas sobre assuntos relacionados ao ponto de frequência e as horas extras feitas no presídio. No terceiro e último dia, o juiz Enio Salvador leu a sentença. Wagner foi absolvido por unanimidade. Francisco Plácido foi condenado a 9 anos de prisão por homicídio simples em regime semiaberto. Já Richardson Mamed cumpre 14 anos, inicialmente em regime fechado. O tempo em que estiveram presos pode ser descontado da pena lida pelo juiz. Além disso, ambos perderam um cargo público de agente penitenciário. 3 anos depois, já em 2019, Richardson e Francisco enfrentaram novamente o júri popular. O novo julgamento aconteceu após o Ministério Público de Rondônia recorrer da decisão que absolveu os réus do crime de estupro. O Tribunal de Justiça de Rondônia acatou o recurso e anulou a decisão do Conselho de Sentença de abril de 2016. Para os órgãos de justiça, abre aspas, a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, fecha aspas. A defesa de Richardson já havia entrado com recurso anteriormente, mas foi negado. Assim, a sua condenação se manteve em 14 anos. Francisco também solicitou a alteração da pena e o Superior Tribunal de Justiça acatou em partes o recurso de diminuição da pena por homicídio, que passou de 9 anos para 7 anos e 6 meses em regime fechado. Iniciado em 15 de maio de 2019, o julgamento durou 2 dias, com um novo júri popular constituído por 6 homens e somente uma mulher. Os 2 acusados de estuprar e matar Nayara foram novamente inocentados do crime de estupro pela maioria do júri do Tribunal de Justiça de Rondônia. Desde então, Marco, Francisco e Richardson cumprem suas penas.